Eu continuo aqui no nosso BG e agora a gente vai trazer uma informação também muito importante, porque vários casos de embriaguez ao volante foram registrados na região neste final de semana. Em um deles, olha essa situação, que você vai acompanhar comigo. Uma mulher cometeu 27 infrações de trânsito em menos de 15 minutos na BR-153, entre Icém e Onda Verde. Agora, o que ela fez, eu tô curiosa para saber, porque 27 infrações em 15 minutos dá quanto aí? O Nelson vai fazer essa conta para mim. Nelson Júnior, nosso apresentador e repórter, apresentador no SP Record, está aqui comigo. Nelson, boa tarde para você, meu amigo querido. Seja muito bem-vindo àquela semana abençoada de trabalho. O Nelson que está aqui na nossa redação e vai me contar como que foram as 27 infrações em 15 minutos. Ela é o MacGyver? Nelson, boa tarde, meu querido. Olha, ela está longe de ser uma MacGyver, viu? Na verdade é o seguinte, ela bateu todos os recordes de irresponsabilidade e imprudência no trânsito. E a situação só vai piorando, porque quando a gente vê as imagens dela fugindo da polícia, e não fugiu por pouco tempo não, foi uma perseguição ousada, 30 quilômetros, você imagine só o perigo que ela colocou à própria vida e dos demais, em quem seguia ali pela rodovia. Estamos falando da BR-153, são vários flagrantes de responsabilidade. Nós temos dois. Vamos começar com esse, porque ele chama a atenção pelo volume de infrações cometidas por uma única pessoa em tão pouco tempo, não é verdade? Os 15 minutos apenas. Você vê essas imagens que nós estamos mostrando agora. O carro dela foi abordado, a tentativa inicial de abordagem, entre Icém e Onda Verde. Essa mulher, Josi, ela tentou fugir da polícia de todas as formas, cometeu várias infrações. É uma mulher de 46 anos, para ser exato, foram 27 infrações de trânsito, como você disse, mas a gente precisa repetir até para quem está em casa entender, e não é exagero. Em 15 minutos na BR-153. Foi na tarde de ontem, segundo informações da própria Polícia Rodoviária, ela estava seguindo, você está vendo aí, zigue-zagueando, como a gente costuma falar, em zigue-zague. Ela estaria alcoolizada, depois eu explico para você por que ela estaria. E aí o seguinte, ela realizou várias ultrapassagens em local proibido, o que é extremamente perigoso, quem é motorista sabe muito bem disso. Aí, como eu disse para você, a situação vai só piorando, porque além de estar em alta velocidade, zigue-zagueando, ultrapassando em local proibido, veja você, essa mulher, ela não tem CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e quando ela finalmente foi abordada, a polícia conseguiu fazer essa parada, ela apresentava sinais de embriaguez. A mulher ignorou todas as ordens, os policiais seguiram acompanhando ela, inclusive foram filmando, são imagens da própria PRF. Nos poucos mais de 30 quilômetros em que ela foi acompanhada pela viatura, ela praticou 15 ultrapassagens proibidas, além de diversas outras manobras perigosas. Ela foi abordada ali por volta das 5h30 da tarde, na praça de pedágio de Onda Verde, onde a viatura conseguiu fazer essa interceptação. Por que eu disse ela estaria embriagada? Porque apesar de todos os sinais, né, como a polícia costuma dizer, estava sem equilíbrio, com aquela voz, né, mais pastosa, os olhos mais avermelhados. Ela se recusou a passar pelo teste do etilômetro, que é o popular bafômetro que a gente costuma dizer. E aí eu disse mais uma vez, vou repetir, a situação só piora, porque além dos sinais de embriaguez que foram constatados de forma ali visual pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, segundo o relato, né, o boletim emitido agora cedo pela própria polícia, ela apresentava sinais de ter ingerido também outras substâncias tóxicas. A polícia não revelou, não colocou no material que substâncias seriam essas, mas a gente obviamente imagina. Ela foi levada até a sede do plantão policial de Nova Granada. Lá foram constatadas 27 infrações de trânsito, para você entender o prejuízo que essa mulher vai ter. E hoje ela deve ter acordado, Josi, com uma baita de uma ressaca moral. R$30 mil em infrações. O carro foi apreendido também. E ela vai responder com certeza civil e criminalmente, porque colocou em risco a vida de muitas pessoas. Só que, por incrível que pareça, esse não foi o único caso registrado na nossa região.
Nós temos também o caso de um caminhoneiro, ele foi flagrado quase que na mesma situação. Primeiramente por motoristas que seguiam pela BR-153 e que possuem um contato da polícia rodoviária, eles começaram a filmar e encaminharam essas imagens. A viatura de posse desse material começou a procurar e localizou também. Essas imagens que a gente vê agora também foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Olha só a imprudência. Esse momento aí, o caminhão já parado, onde ele foi abordado. Mas você vai ver ele na rodovia agora, seguindo, ele vai entrando na faixa contrária. Se de repente tem alguém, olha lá, entra até no acostamento. Olha o perigo. Felizmente, ontem foi domingo, na parte da tarde, o trânsito estava mais tranquilo. Olha lá o perigo, você está vendo aí? Se tem algum carro parado no acostamento, fazendo um reparo, um pneu furado, até mesmo um pedestre, porque a gente sabe que tem pessoas que caminham, ciclistas, alguém que teve algum imprevisto. Esse caminhoneiro é de Goiânia, tem 35 anos, foi preso por dirigir embriagado, foi em Icém. O caso aconteceu ontem à tarde, como eu disse, BR-153, e segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava zigue-zagueando, não precisa nem falar, né? A gente vê nas imagens. Ele dirigia dessa forma, ele saiu de Maringá, no Paraná, e ia para Goiânia. Felizmente foi abordado antes, porque poderia ter acontecido uma tragédia. Ele foi abordado pelos policiais ali, ao realizar o teste do bafômetro, foi constatado que ele estava embriagado. 1,10 miligramas de álcool por litro de sangue alveolar. É muita coisa, quase 10 vezes o mínimo, né? Não existe permitido, mas o mínimo tolerável. Ele foi preso em um posto de combustível, a gente mostrou na imagem, próprio município de Icém, foi encaminhado para a delegacia de Nova Granada, o veículo ficou retido e só será retirado agora com a apresentação de um condutor responsável e obviamente, né, tem que estar sóbrio, porque esse aí estava para lá de Bagdá, viu, Josi? Ô Nelson, a gente vai morrer e não vai ver tudo, né, amigo? Em anos de jornalismo que a gente tem, ainda a gente se depara com uma situação como essa. Atenção, nosso público de casa, duas imagens gravíssimas. Eu não sei o que é pior. O cara e o caminhoneiro, com esse caminhão que a gente está acompanhando, com uma carga pesada. Você imagina se tomba na pista, você imagina se atinge outros veículos, coloca a vida em risco. Coloca também a vida de outros motoristas em risco. É uma falta de responsabilidade, não tem amor com a própria vida. E olha só que está trabalhando, né? Está carregando aí uma carga que a gente não sabe para onde ele ia, mas está a trabalho, embriagado, talvez também sob o efeito de drogas, né? É claro que a polícia tem que investigar, mas às vezes eles acabam tomando aqueles comprimidos, né, para se manterem acordados por mais tempo também. E aí, gente, o cara fica loucaço, como a gente está acompanhando aí nas imagens. Só pode, né? Só pode. Tava totalmente desnorteado para estar fazendo isso com o veículo, como a gente está acompanhando. Olha, inclusive aí, gente, numa baixada, a gente está vendo numa curva. Perigo! Foi feito o flagrante. Bom, foi registrado. E agora também vai pagar pelo que cometeu. Agora, a cena da mulher é mais impressionante ainda, né? Como o Nelson trouxe pra gente aqui. Quase que a PRF não consegue pegar ela. Porque, olha só, foi seguida aí durante vários quilômetros, foi pega depois na praça de pedágio de Onda Verde, como o Nelsito trouxe aqui pra gente de informação também. Agora, que falta de responsabilidade também com a tua própria vida, né? Eu não sei como que ela tá hoje, mas deve estar péssima, né? Além do prejuízo aí de 30 mil reais, que é pouco ainda, poderia ter matado alguém, poderia estar morta também. Olha só a situação. Quanto foi, gente? 27. Foram 27 infrações em 15 minutos. É por isso que a gente, hoje você está na rodovia, aliás, em todos os cantos, né? A gente acaba, às vezes, correndo risco por conta de uma pessoa inconsequente como essa, que às vezes pode causar uma tragédia na sua família ou na própria vida, né, Nelson? Que absurdo! Bom, ela não foi detida, né? Só pra gente poder reforçar essa informação aqui. Ela foi autuada em 30 mil reais, o carro detido, mas ela não foi presa, né? Nelson tá comigo ainda, gente? Exatamente, Jô. Segundo o relato da Polícia Rodoviária... Sim?
Segundo o relato da Polícia Rodoviária Federal, ela foi perseguida, né? Houve a parada ali no pedágio de Onda Verde, onde eles finalmente conseguiram, e ao longo desse período todo ela colocou em risco a própria vida de muitas outras pessoas, só que ela não foi presa não, ela se recusou a passar pelo teste do etilômetro, só que ela não tem CNH, na verdade é essa, ela não tem Carteira Nacional de Habilitação. Sofreu todas essas 27 autuações, que totalizam R$30 mil, foi liberada, mas vai responder, com certeza, civil e criminalmente, porque é uma situação bastante perigosa, não só com ela, mas também com as demais pessoas que estavam ali na BR-153. E outro detalhe importante, a Polícia Rodoviária Federal colocou no material de divulgação, que é o boletim de ocorrência digital, de que ela é suspeita de ter usado também outras substâncias. Mulher esta que mora em um condomínio de luxo, e você vê o grau de desorientação. Porque mesmo com a viatura, com todo o giroflex ligado, com a sirene sinalizando, ela tentou empreender fuga até que não conseguiu mais. Poderia ter acontecido uma tragédia, felizmente a rodovia estava mais tranquila ontem, domingo. Vamos seguir acompanhando, torcendo, Josi, para que seja, né, o último caso que a gente relata aqui pela região, porque infelizmente os casos de embriaguez ao volante têm aumentado demais. Só para registrar, nossa produção acabou de passar aqui, a gente teve também 2 denúncias de faróis apagados. Isso é muito perigoso, tá bom? Porque a pessoa muitas vezes está no carro, não percebe, a gente não sabe por quê, né? Não vamos levantar aqui nenhuma suposição para não cometer nenhum equívoco, mas quem segue na rodovia também está em risco, porque pode acontecer de não ver esses casos. Então são orientações sempre muito importantes para a gente poder sair, trafegar e chegar com tranquilidade, minha amiga. Nelson, obrigada pelas informações, amigo. Me conta só uma coisa, só pra gente fechar e pra eu me despedir. A idade dela, bom, você falou que é moradora de um condomínio de luxo aqui em São José do Rio Preto. A gente não sabe as condições que ela estava também, de repente queria tirar a própria vida também, né? É claro que agora a polícia vai ouvi-la também e o caso vai ser investigado. Mas qual que é a idade, gente? Não tinha CNH? Pegou um carro e saiu de uma maneira louca aí pela rodovia para cometer um acidente? Temos a idade dela também? Temos essa informação? 46 anos, Josi. 46 anos, ou seja, não é nenhuma jovem, 46 anos. Não é imatura, 46 anos nas costas, tem que pensar muito bem no que você está fazendo da vida. Se está com problema psicológico, é claro, a gente orienta, às vezes é difícil, mas procure ajuda, né? Procure ajuda o mais rápido possível. Não vai pegar um veículo e fazer o que você fez por aí, né? Nelson, obrigada pelas informações, bom trabalho para você.